edito. Deixa que eu edito. Vamos lá. Carlos Guimarães, decisão para o Grêmio quarta-feira contra o Juventude na outra semana. A permanência do Renato passa por esse jogo? Eu acho que o Renato, até o final do ano, está garantido no Grêmio. Não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida que o Renato termina a temporada. Permanência para a próxima temporada é uma outra história e depende muito mais do próprio Renato e do contexto que envolve o Renato, tipo torcida, do que da direção do Grêmio. Pergunta. Grêmio perde para o Juventude quarta-feira que vem. Insustentável para a torcida, me desculpa, mas se não for insustentável é porque tem alguma coisa errada, tá? Porque o Grêmio vai ser ultrapassado pela Juventude, o Grêmio pode ficar a 1 ponto da zona do rebaixamento, se eu não me engano, ou mesma pontuação. O time, pro ano que vem, fica com um comprometimento de montagem, de pensamento que é horroroso para iniciar a temporada e vem aquele ambiente da desconfiança. O jogo seguinte é contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, jogo fora de casa, e com que tipo de ânimo, de astral você vai enfrentar as rodadas finais? Mas para ti, independentemente do que acontecer, Renato fica. Na minha opinião, dependendo da direção do Grêmio, o Renato é o treinador do Grêmio até pro ano que vem. Claro. Tem que ver se o clima vai ficar insustentável para ele, Renato. O que eu quero dizer é o seguinte, o Renato, depois do jogo contra o Juventude, se perder, se tomar um tufo, se for horroroso, só sai se ele quiser. É óbvio. Aliás, a decisão de quem será o técnico, me desculpa o pragmatismo, tá? Eu vou falar para vocês aqui. A opinião de vocês, torcedores do Grêmio, a minha, do Gamba, do Bruno, do Carlinhos, do Perlinho, do Arce até, ela não interessa. A opinião nem dos dirigentes, aliás, os dirigentes já têm a opinião deles. Né? Quem vai decidir se vai ficar ou não é ele, Renato Portaluppi. Independente do que tu acha, do que eu acho. Aí eu discordo. Mas tudo bem. Aliás, eu tenho acompanhado o teu trabalho, cara. Tu tá vivendo um bom momento. Tá, mas que força a direção vai ter. Infelizmente, a direção, o presidente do Grêmio, desculpa, Bruno, vai completar 1 mês sem falar. É o maior silêncio da história de um governante de um clube do Rio Grande do Sul em todos os tempos. É que nessa vibe assim a gente cancela o programa, né? Porque mas assim, não faz diferença o que a gente fala, a gente cancela o programa. É uma figura que eu fiz, né? Eu tenho um cara inteligente. Deixa eu te argumentar então, Ribeirinho. É o seguinte, olha só. O Ribeiro tá certo quando ele diz que o presidente quer, que todo mundo dentro do Grêmio, ou quase todo mundo, não quer, exceto o presidente, mas que essas pessoas não vão pesar, porque é o mandatário quem assina e quem tem a palavra final. A gente sabe da amizade com o Renato. O Renato já disse publicamente que quer ficar, faria um contrato vitalício. O meu único ponto de discórdia de ti é o seguinte, Ribeiro. A opinião da torcida pode pesar. Sim. Se ela for em massa. E vai passar muito pelas últimas rodadas. Porque o Grêmio ganhou do Atlético Goianiense, empatou com o Fluminense, as críticas já deram uma diminuída. Vai passar pelo que o Grêmio fará até o final do Campeonato Brasileiro. Se a torcida, por exemplo, antes do jogo contra o Juventude, eu acho sinceramente que isso vai acontecer, vaiar com peso o Renato, é um ponto bem importante na decisão do próprio. Do Renato! Do próprio, perfeito. Mas aí que tá, esse é o meu ponto de discórdia, que o torcedor pode pesar, mas é o Renato sim, para sair igual. O Gamba, pela torcida. É que tu disse que a opinião do torcedor não ia interferir. E é isso que eu tô te dizendo, vai interferir. O torcedor vai interferir. É o Renato. Tu tá que nem a pesquisa. Jesus amado, só como quem vai decidir é o Renato dentro daquilo que o torcedor vai falar. Mesmo. Não, Ai, Ribeiro, eu vou desenhar. Tu disse aqui que o torcedor, que a opinião do torcedor não ia interferir. Tu olhou pra câmera e falou, o que tu pensa não vai adiantar de nada. E eu tô te dizendo o contrário. O que o torcedor pensa é a última instância. É a única coisa que pode decidir pela saída do Renato. Hoje já está dividido. Não está dividido. Hoje é 85%. Tu falou que o Renato depende só do Renato. Tu falou que depende só do Renato. O que o Bruno está dizendo é o seguinte, ó. E o que condiciona esse desejo do Renato, ou o Renato querer ficar ou sair, é a torcida. Mas ele falou isso. É isso que o Bruno está dizendo. Mas o Renato falou isso. Exato. O Renato falou isso. Então o Renato que vai medir. É isso. É que não invalida de total o que o Ribeiro disse. Disse que é eu, cara. O Ribeiro errou dizer que não interessa. Mas quem é o medidor, sabe? O medidor da torcida não é tu, é o Renato. Um pouco é, Ribeiro. Tu pode achar assim, viu, ó. Ribeiro, vou achar isso. Não. Você tem razão nisso. A gente amplifica a torcida. Tu tem razão nisso. E sabe por que tu tem razão? Porque quando a gente ia na coletiva e falava pro Renato que a torcida tava criticando, ele... Só que agora tem arena, cara.
e ele foi vaiado contra o Atlético Goianiense e provavelmente ele vai ser contra o Juventude. Ele ficou chateado com aquilo. Ele sentiu Vocês isso. estão desprezando, talvez, aí um movimento muito importante que está tendo de uma parte que foi citada a exaustão nesse programa e que alguns conselheiros do Grêmio gostam, né? Que é o Tite. O Tite abriu uma brecha para negociar com o clube brasileiro. Tite abriu uma margem para, sim, o clube brasileiro que quiser conversar comigo, mesmo o meu desejo sendo Europa, mesmo meu desejo financeiro talvez seja Arábia, mas eu me disponho, me coloco à disposição para conversar com clubes brasileiros que me queiram. É isso. Aí é um ponto importante, porque até então o Renato não tinha essa informação e nem o Grêmio. Agora o Grêmio e o Renato sabem que Tite abriu uma lacuna para ser preenchida para propostas de clube brasileiro. Até 2 dias, um dia, o Renato estava senhor da razão dele para decidir se ele ia ficar ou não. E até acho que ainda é. Porque o Grêmio está muito lento nesse processo de fazer propostas e fazer sondagens para treinadores. Está lento, lentíssimo, parado, estagnado. Por quê? Justamente por causa disso que vocês estão falando. Porque a convicção ainda é o Renato. Agora, com essa abertura do Tite para receber uma proposta ou uma ideia de um clube brasileiro, a coisa muda de figura. O Grêmio tem grana para bancar o Tite? mesmo preço do mesmo preço do Renato. É o mesmo preço do Renato? Um mesmo preço, Um pouquinho mais caro, um pouco mais né? caro, mas vale a pena. Agora, esse jogo contra o Juventude, de fato, ele é muito decisivo, sabe por quê? Porque o Grêmio, pela maneira como o Grêmio perdeu para o Palmeiras, hoje o Grêmio não tem confiança e o Juventude recuperou a confiança. Embora esse Juventude seja muito ruim, cara. A gente olhando o jogo é muito ruim. os dois são ruins, né? E isso evidencia mais ainda o bom trabalho que o Roger fez do Juventude no início do ano, que esse Juventude era muito bem organizado. Só que esse jogo é chave. Se o Grêmio perder para o Juventude, é claro que no dia seguinte a gente vai botar a tabela aqui e a gente vai dizer, não, tem ainda como somar os pontos. Só que animicamente, depois de uma derrota para o Juventude, seria um terror para o Grêmio. Então esse jogo é muito delicado, o Grêmio tem que ganhar, é obrigação. Não existe qualquer possibilidade de Juventude ganhar o jogo. Não existe qualquer possibilidade não tem de nem vergonha de falar afilial. Não tem nenhuma Tu não tem vergonha de possibilidade falar isso? de afilial vir aqui e ganhar do Grêmio dentro da arena. É óbvio que a filial já perdeu esse jogo. Ela sabe, ela está descendo a serra, praticamente cantando os hinos da geral no ônibus do Juventude. Não há nenhuma possibilidade de Juventude ganhar esse jogo na arena. Carlinha, se a Carlinha voltou... É porque deu match! Deu match! O cara